Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração nessa manhã se encontra em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14. Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, olha que interessante. Eu peço que você dobre sua atenção no que Paulo escreveu em Romanos. Paulo disse assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora é interessante que Paulo diz que o Pai se considera como filho os que são guiados pelo Espírito de Deus. Agora vamos para Mateus 3. Em Mateus 3, a Bíblia diz que Jesus, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. E a palavra do Senhor diz assim, em Mateus 3:16. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus lhe disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Irmãos, olha que interessante. O que Paulo disse lá em Romanos 8:14? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Percebe que a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, após Jesus sair da água, o céu se abre. O Espírito desceu como uma pomba sobre Jesus. Quando o Espírito desce como uma pomba sobre Jesus, a Bíblia diz que uma voz vai bradar do céu: este é meu filho amado. Percebe que o Pai bradou, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Agora que interessante, percebe que primeiro o Espírito desce. Quando o Espírito desce sobre Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, aí o Pai disse: este é meu filho. Por quê? Porque Romanos 8:14 disse que aqueles que são guiados pelo Espírito são de fato filhos de Deus. Percebe que o Pai só chamou Jesus de filho quando o Espírito desce, porque o Pai só considera como filho aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Eita glória! Olha que tremendo, irmão. Percebe? Paulo disse em Romanos 8:14: os que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato filhos de Deus. Aí percebe, o Espírito desceu. Quando o Espírito desceu, o Pai disse: este é meu filho amado. Porque o Pai se considera como filho aqueles que têm vida no Espírito. Agora é interessante que em Romanos, Paulo vai falar acerca da carne. E Paulo vai dizer assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus, porque carne é inimizade contra Deus. Agora é interessante, vida no Espírito é filho de Deus, vida na carne é inimizade contra Deus. Eita glória, aleluia, eu vou falar, Jesus. Olha que interessante, aqueles que são guiados pelo Espírito é filho de Deus. Agora aqueles que são dominados pela carne é inimizade. Deixa eu fazer a pergunta: você é filho ou você é inimigo? Porque carne é inimizade contra Deus. Vida no Espírito, a Bíblia te chama como filho de Deus. Agora vida na carne, você se torna inimigo. Agora por que a carne te faz ser inimiga de Deus? Porque em Gálatas 5, Paulo vai falar assim, ó. Eita, eu vou falar tudo, Jesus. Olha o que Paulo vai falar em Gálatas. Em Gálatas, Paulo vai falar acerca da carne e acerca da vida no Espírito. E Paulo vai dizer que é uma batalha dentro de nós. Gálatas 5, versículo de número 16 ao diante. Diz assim: por isso eu digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne é contrária ao Espírito, e o Espírito contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que interessante. Por que a Bíblia diz que carne é inimizade? Porque a carne é oposta ao Espírito, e o Espírito é oposto à carne. Aleluia! Olha que interessante. Por isso que Deus considera os carnais como inimigo dele. Aleluia! Vou falar, Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia! Deixa eu fazer a perguntinha: você é filho ou você é inimigo? Se está na carne é inimigo, se está no Espírito é filho. Agora escuta só. Por que a carne é inimiga de Deus? Porque a carne, filho, ela te inclina para as coisas pecaminosas. Olha o que Paulo disse: as obras da carne são manifestadas, são imoralidade, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ira, egoísmo, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu advirto: quem pratica essas coisas não entrará no reino de Deus. Aleluia! Olha o que Paulo disse: que quem vive na carne não entra no reino de Deus. Por quê? Porque carne é inimizade contra Deus. Aleluia! Eita glória! Se está na fornicação, não entra no reino. Se está tendo relação sexual fora do casamento, é pecado, no reino não entra. Eu vou falar tudo. Se está levando uma vida impura, no reino não entra. Porque no céu só vai entrar puro, filho.
Inveja não vai entrar. Invejoso no reino de Deus não entra. Pessoas que se embriagam, que toma vinho, toma álcool, no céu não entra. Não vai entrar. Ciúmes, olha que interessante. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Paulo disse, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E as obras da carne são essa: imoralidade, festança, bebedeiras, discórdia, ciúmes, orgias. Olha que tremendo, irmão. Fornicadores não vai entrar no reino de Deus. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Se você tiver na carne, você não entra no reino. Porque carne é inimiga. E pelo fato de ser inimiga, no céu não entra. Por quê? Porque é inimigo de Deus. Deus não vai levar carne para cima. Deus vai levar quem é espiritual, filho. Que vive no Espírito. Olha que interessante. Olha que tremendo, irmão. Aí Paulo vai dizer assim: aqueles que semeiam para o Espírito, semeia para a vida. Mas aquele que semeia para a carne, semeia para a morte. Olha que interessante. Percebe-se que independente do que você escolher, vai ter uma consequência. Olha que tremendo. Se você decidir se inclinar para o Espírito, você vai semear para a vida e paz. Mas se você semear para a carne, semeia para a morte. Independente da decisão que você tomar, ambas vai trazer consigo uma consequência. Aleluia! Glória a Deus! Se semear para o Espírito, vai semear para a vida. Mas se viver na carne, semeia para a morte. A morte que Paulo está citando, filho, é morte espiritual. Não é morte física. Porque a morte física muitos passará. Mas ele está falando da morte espiritual. Agora olha que interessante. Independente do que você escolher, carne ou espírito, ambos vai trazer uma consequência. Percebe que se você viver na carne, você não vai entrar no reino de Deus. Porque carne é inimiga de Deus. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo isso. Você escolhe o que você decide. Agora Paulo disse assim: viva no Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne. Então percebe, para você prevalecer sobre a carne, tem que viver no Espírito. Porque só o Espírito faz você prevalecer sobre a carne. Por isso que Paulo diz: viva no Espírito, e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Só tem um jeito de matar a carne, é vivendo no Espírito. A Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho que leva a libertinagem. Em vez disso, enche do Espírito Santo, cantando salmos, músicas, com todo o seu coração louvando o Senhor. Só assim, filho, você se enche. Por isso que você, muitas vezes, você entra na carne. Porque você não se enche do Espírito. Paulo disse que é uma batalha dentro de você. A carne contra o Espírito. Olha o que Paulo disse. Eles estão em conflito, um com o outro. Percebe que a carne e o Espírito estão em conflito. Tem uma contramão dentro de você. Olha que interessante. Paulo fala que a carne, ela quer te levar para a imoralidade sexual. Agora é interessante que o Espírito já quer te levar para a alegria. Olha que tremendo. Olha que tremendo isso aqui. Percebe que em Gálatas 5,19 ele vai falar das obras da carne. Mas em Gálatas 5,22 ele vai falar do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora interessante, olha que tremendo. A carne quer te levar para a festança. O Espírito quer te levar para o domínio próprio. A carne quer te levar para a ira. O Espírito quer te levar para o amor. Olha que tremendo, irmão. É o oposto. É uma luta dentro de você. É uma batalha. Mas aquilo que você alimentar é aquilo que vai prevalecer. Por mais que tenha uma luta dentro de você, por mais que é carne contra o Espírito, se você alimentar o Espírito, você vai satisfazer os desejos da carne. Você não vai satisfazer. Se você alimentar o Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Mas se você alimentar a carne, não vai ter como você viver no Espírito, filho. É aquilo que você alimentar. Por mais que tenha uma luta dentro de você, carne contra o Espírito, mas aquilo que você alimentar que vai prevalecer. Porque Jesus disse: a carne é fraca e o Espírito está pronto. Então percebe, a carne é fraca, o Espírito está pronto. Mas se você alimentar a carne, é a carne que vai prevalecer. Só tem um jeito de você vencer a carne: alimentando o Espírito. Viva no Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Olha que tremendo. Se você estiver no Espírito, você não vai andar na fornicação, você não vai andar na idolatria, você não vai andar nos ciúmes. Por quê? Porque quem vive no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Olha que tremendo, irmão. Olha que interessante. Paulo disse: os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O interessante é que Deus só considera como filho os que são guiados pelo Espírito.
Deus não considera a carne como filho. Carne é inimizade contra Deus, é inimigo, filho. Viver na idolatria, viver na fornicação, na bebedeira, isso aí é tudo inimizade contra Deus, porque isso aí é obra da carne. E carne é inimizade. Se você está nessas práticas, você não está sendo amigo de Deus, você está sendo inimigo de Deus. Agora interessante, a Bíblia diz que nem o diabo é inimigo de Deus, mas você pode ser. Sabe por que você pode se tornar inimigo? Porque você foi criado para ser filho. E se você vive na carne, carne é inimizade. Então por isso que Deus considera você como inimigo, se você viver na carne. Agora interessante que nem o diabo é inimigo de Deus. A Bíblia não diz que o diabo é inimigo de Deus. A Bíblia diz que o diabo é nosso inimigo. Porque em 1 Pedro 5,8 vai dizer: vigia e esteja alerta, porque o diabo, inimigo de vocês, vive rugindo como um leão. Percebe que o diabo ele é nosso inimigo. Agora interessante, nem o capiroto é inimigo de Deus, mas você pode ser inimigo, porque você foi feito para ser filho, para ser guiado pelo Espírito. E se você entra na carne, você é considerado como o quê? Como inimigo. Eita, Jesus é forte demais, irmão. Aleluia, Deus. Olha que tremendo. Se está na carne, não é filho de Deus. E se está na carne, no céu também não entra. Porque Paulo diz que as obras da carne é inimizade contra Deus. Deus só considera, filho, espiritual como filho. Deus só considera quem vive no Espírito como filho. Olha que tremendo, meu irmão. Recorda pelo menos isso aqui que Paulo disse: os que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato filhos de Deus. O fruto do Espírito é amor, domínio próprio. Se você está guiado por essas coisas, você é filho de Deus. Agora, se está guiado pela carne, já é inimigo de Deus. Agora, você é filho ou você é inimigo? Não é eu que estou falando, está na Bíblia, filho. Olha que interessante. Percebe que o Pai só sobrador depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Quando o Espírito Santo desce, o Pai disse: este é meu filho amado. Porque o Pai se considera como filho os que são guiados pelo Espírito. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.